Adamastor. Ícaro redimido. Capítulo 21. Depressão. Tempo de colheita no campo do espírito. Adelaide admirava-se da irretorquível lógica nascida das reflexões que aventávamos, pois confessava que jamais pensara em tais possibilidades nas abordagens que trazia da Terra a respeito da depressão e suas ignárias causas. Convém esclarecer, minha amiga, disse-lhe com sinceridade, que estas considerações não são frutos de minhas modestas perfeições, porém conjecturas entretecidas ao longo dos estudos empreendidos por adiantados instrutores de nosso plano. Eu apenas lhe transmito o que me ensinaram e nada posso acrescentar além do que me foi permitido aprender e observar como correlato da realidade. Ensinamentos que, na verdade, não trazem novidades, pois Jesus, em sua sabedoria, já nos enfatizava os perigos da arrogância. O Mestre não perdeu oportunidades de nos ensinar que o egoísmo e o orgulho são as verdadeiras chagas da humanidade, responsáveis por todas as nossas dores, apregoando o amor ao semelhante, não só como a maior das virtudes, mas como indispensável recurso à saúde do espírito. Não somente o bem nos cabe empreender ao máximo pelo próximo, mas a própria projeção a que aspiramos para o nosso eu deve ser igualmente desejada para nossos companheiros de jornada. O brilho pessoal, sucessos e vitórias são atributos que nos agradam naturalmente conquistar, mas são alegrias que necessitam ser igualmente compartilhadas com semelhantes e não podem se sustentar na coerção, nas derrotas e infelicidades alheias. Eis a extensão dos preceitos evangélicos, que não nos convém ignorar mais. As disputas humanas precisam ser equilibradas por estes sábios princípios, se queremos desfrutar felicidades reais e justas, e estabilizar nossa força mental na saúde máxima possível. Não são meras motivações morais, porém expressões de uma lei que se impõe por vontade divina e que visa, sobretudo, equilibrar o jogo das poderosas energias que sustentam nossa personalidade. Tais conclusões são bastante evidentes quando examinamos a vida do lado de cá, Adelaide. Mas para os espíritos na carne, o óbvio é imperceptível e precisa ser salientado. Compreendo. Não podemos conceber Deus como um pai que tolere a desigualdade entre seus filhos. Uma criação cuja lei é equanimidade. Todos detêm idêntica potencialidade de realizações. Fidalgos e vassalos em todos os tempos invertem os lugares que ocupam na vida, exatamente por força dessa lei. Fracos e fortes, déspotas e dominados, verdugos e vítimas, exploradores e injustiçados, continuam alternando posições de dores e ódios ao longo da estrada da vida, até que aprendam verdadeiramente a se equilibrarem na lei do amor. Todos são iguais aos olhos do Pai. Não pode haver derrotados e vitoriosos na criação.
Crescer, porém, em humildade e simplicidade, renunciar às glórias do personalismo ufano, exaltar o outro e não a si mesmo. Compreendo. Não há dúvida de que Deus nos criou para esplendores inimagináveis, de que somos herdeiros dos seus poderes. Estamos, porém, em um universo onde todos são irmãos e todos encontram iguais condições de se destacar. Por isso, somos regidos por uma lei que não tolera que uns se sobressaiam às custas do excesso de outros. Atingimos a maioridade do espírito e não podemos mais negar essa lei, exigindo-nos novo regime de vida, felicidades e conquistas que não se apoiem na desgraça alheia e grandezas que não menoscabem a realeza divina que cada um detém consigo. Não façais tocar trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para seres glorificados pelos homens. Ensinou-nos o Mestre, em Mateus capítulo 6, versículo 2. A sabedoria do Evangelho é bastante incisiva neste aspecto, para que duvidemos desses conselhos. Inibir a arrogância, eis, enfim, o segredo máximo do equilíbrio espiritual. Parece tão simples. Sim, minha amiga, recordemos especialmente aquela passagem em que os discípulos retornavam de Cafarnaum, procurando pelo Mestre. O Senhor, havendo percebido que no caminho vieram discutindo qual dentre eles era maior, chamou-lhes a atenção, dizendo-lhes que, no reino de Deus, o maior é aquele que se faz o menor de todos. Esta passagem está em Marcos, capítulo 9, versículos 32 a 35. Essa importante lição ainda se aplica perfeitamente aos nossos dias, Adelaide. Nos caminhos da evolução, continuamos discutindo quem é maior entre nós. Por isso, as disputas de hegemonias graçam em intermináveis jogos de supremacia, às vezes sutis, porém sempre cruéis. Os regimes de permanentes competições deterioram todas as nossas relações. Onde quer que nos reunamos, as francas ou dissimuladas disputas de superação de uns sobre os outros tomam lugar, como se toda a felicidade possível residisse na capacidade de nos sobrepor aos demais. Aquele que se destaca por méritos devidos ou não, é sempre alvo de nossas antipatias gratuitas, determinadas pela nossa inveja, e estamos sempre prontos a assabarcar unicamente para o próprio deleite, o brilho pessoal que o outro parece nos roubar. Dominar e sobressair-se são as motivações silenciosas que nos movem no exercício das relações humanas, nas mais variadas expressões do comportamento, origem permanente, não só de intermináveis altercações e cisões, mas, sobretudo, de dissabores e dores. Tal é nossa natureza ainda recalcitrante, Adelaide. Como não aprendemos até hoje a praticar a justa medida do amor ao semelhante, natural que diante da lei soframos as consequências de nossas doentias pretensões, pois ainda não somos capazes de desejar realmente para o próximo a mesma exaltação que almejamos para a própria personalidade. E para isso torna-se imprescindível a inibição de toda a arrogância que nos caracteriza os hábitos do caráter, com todo o seu cortejo de egoísticos interesses, em detrimento da instância alheia. Em síntese, nosso amor ao semelhante deve ser tal
que nos permita desejar para o outro a mesma posição de glórias e exaltações que buscamos para nos engrandecer. Tornar superior o outro, sem pretender diminuí-lo para que cresçamos. Esta é a lei, o desiderato que ainda não atingimos, mas que a evolução nos convoca a conquistar o mais rápido possível. Somente com a prática desse real amor ao semelhante, seremos verdadeiramente grandes e felizes. Enquanto tal não se dá, colheremos decepções e amarguras, em forma de enfermidades que oprimem o nosso eu, coagindo-nos à diminuição das satisfações e dos valores erroneamente acumulados. Já somos capazes de inibir a maldade de nossas ações contra os semelhantes, facilitar a vida daqueles que sofrem e compartilhar os bens que nos sobram. Mas não atingimos ainda a condição de ceder à importância que nos cabe em favor do outro. Compreendo a extensão da lei. Ambicionamos ainda ser maiores do que os outros, eis o problema a ser superado, e Jesus cuidou de identificá-lo com precisão. Entretecemos uma sociedade de competições, baseada na ambição. Por herança do mundo animal, ainda fazemos do campo da vida um palco de permanentes rivalidades. E comumente, se não conseguimos superar os outros, fazemo-los pequenos, deprimindo-os pelo menosprezo, pela calúnia ou, pior ainda, exterminando-os. Somente seremos verdadeiramente grandes quando aprendermos a engrandecer o próximo, sem deprimi-lo em prol da própria vaidade. Enquanto não assimilarmos esta lição, que a lei nos pede com insistência, estaremos predispostos à colheita de nossas regressões, forjando-nos a humildade, ainda que indesejada. Se menosprezamos os outros, somos coibidos pelo sofrimento depressivo a menoscabar a nós mesmos, comprometendo a própria autoestima na exata medida da desvalorização imposta aos demais. Recordo-me ainda de outra passagem do Evangelho, em que a mulher de Zebedeu foi até Jesus, pedindo-lhe que seus filhos, Tiago e João, se assentassem ao seu lado, quando viesse o seu reino, pretendendo impor-lhes as melhores posições e fazendo-os maiores do que os demais. Mateus 20, versículo 20 a 28. E os outros discípulos, ouvindo-lhe o pedido de privilégios e primazias, se indignaram, cientes de que estavam sendo subestimados. Jesus, então, identificando o perigo da soberba, chamou-os em particular, transmitindo-lhes novamente a mesma lição. Aquele que quiser ser o maior, seja o menor e o último de todos. Mais uma vez, sua sábia lição, recomendando a inibição da arrogância, procurava precaver-nos dos sofrimentos que isso acarreta. E nas bodas, advertiu o mestre dos perigos de se procurar os primeiros lugares. Continuou a estudante, enchendo-se de entusiasmo ao aprender o significado mais profundo da sabedoria evangélica. Sim, Adelaide, é inegável que Jesus conhecia profundamente a natureza dos males humanos. Infelizmente, ainda não nos convencemos de que na vida de relações é maior aquele que se faz o menor, e sua lição permanece inalcançável por não termos até então reconhecido seu valor. O exercício da humildade sincera, inibindo-nos os exaltados impulsos hipertróficos, proporcionaremos equilíbrio à força mental, ajustando-nos aos precisos limites que a lei nos comina. E nos faremos grandes e realmente felizes, pois nossa potência espiritual equilibrada se dilatará adequadamente, tornando-nos poderosos na criação. Eis o poder e a grandeza dos anjos, Adelaide. Não os possuímos porque nos movemos ainda na arrogância e no cerceamento que o egoísmo nos constrange. O poder que a lei confere é proporcional
a um perfeito cálculo de bondade e responsabilidade, amealhadas pela alma em crescimento. Se ainda não conseguimos utilizar em plenitude os fabulosos poderes divinos que detemos por herança paterna, deve-se ao fato de que ainda não somos o bastante humildes e sábios para merecê-los. Recordemos que Jesus, expressando a realidade desta assertiva, agradeceu ao Pai por ocultar o verdadeiro poder aos grandes da terra, revelando-o aos pequeninos. Assim é que os déspotas do mundo são forjados à pequenez e os módicos são enaltecidos sob o ensejo da lei, tornando-se grandes em poder e alegria. Então, a depressão, em qualquer de suas variantes, identificada pela medicina terrena, é sempre consequência da posição de arrogância cultivada pelo ser na aventura de superar a si mesmo e aos semelhantes. Exatamente. E nesta desvairada carreira de superações, deprimimos a felicidade alheia, atitude comum a todos nós que desejamos permanentemente ocupar posições acima de nossas reais possibilidades. E quase sempre ainda exaltando-nos, diminuindo o outro, pois não podendo ser mais do que ele, apressamo-nos a rebaixá-lo ou até mesmo a aniquilá-lo, caso se torne um obstáculo à almejada posição de primazia. Justo que colhamos as dores do desalento depois, pois guardemos a absoluta certeza, toda felicidade sustentada pelo infortúnio alheio é falaz conquista do espírito, roubo indevido na lei de Deus, pronto a se converter em meritórias melancolias e privações na primeira oportunidade. Compreendo a lógica desses raciocínios na etiologia da enfermidade depressiva, mas não se pode negar a influência das perdas diversas nesses transtornos. Certamente os traumas psicológicos e suas frustrações se responsabilizam também pela gênese da enfermidade depressiva. Quantos não adoecem por não suportarem o peso de acerbas dores, desgastando-lhes a alma frágil diante de danos afetivos ou prejuízos de qualquer natureza? E não há espíritos que renascem já carentes de todos os valores necessários para o sustento saudável da personalidade? A insegurança, o temor, os sentimentos de culpas não são também indutores de transtornos depressivos? Alberto não adoeceu em decorrência de sua minguada complexão física, carente de autossustento? Vejo que minha estudante está se tornando perspicaz na arte de inquirir, deixando seu orientador em dificuldades. Sei que são sinceros desejos de aprendizado e são bem-vindos, pois muitas vezes o aprendiz, procurando apenas menoscabar aquele que lhe ensina, deseja somente defender o próprio orgulho, relutante diante da incontestável posição de ignorância. Intenção que impõe obstáculo à permuta do conhecimento, pois a humildade sincera é a vestidura de todo aquele que deseja aprender, e o que ensina deve sacrificar sua posição de mestre, no desejo sincero de que o discípulo o supere na sapiência. Sem que tais sentimentos em base de suas relações, a tarefa de ambos estará fadada ao fracasso. Naturalmente que um e outro caso não são as motivações que nos entretecem a relação neste momento, pois não me coloco no lugar daquele que instrui, porém de mero veículo de transmissão de tudo que me foi ensinado. Mas vamos ao que nos interessa. Por força da lei, sempre justa e adequada às necessidades de cada um de nós, não se pode jamais imputar uma carência como a causadora de nossos sofrimentos. Toda privação foi precedida de excesso de mesma natureza, e os constrangimentos que trazem são corretivos. A personalidade que não encontra em si mesma os meios para se firmar como necessário na vida, perdeu-os por abusar deles. Os tímidos e inseguros de hoje são os arrojados do passado, e a menos-valia identificada em nós é sempre a exata medida
da desvalorização imposta ao outro. Não guardemos a menor dúvida. Todos os valores roubados da felicidade alheia e frutos da arrogância são-nos forçosamente tirados, a fim de suscitar em nós a correta maneira de se praticar o viver. Recordemos a lição do pêndulo. O desequilíbrio que se instala na alma, depois que a hiperpsique a remove de sua estabilidade, exalta-lhe a suscetibilidade, deixando-a passível de sofrimentos desmedidos diante das perdas e danos da vida. Assim é que a intolerância às frustrações e aos fracassos aumenta de forma indevida no espírito hiperegótico, permitindo-lhe ferir-se por situações que de outra forma lhe seriam inócuas ou facilmente suportadas. De modo que não há outra causa para a depressão senão a arrogância. Posição, inclusive, que é a própria motivação para que o indivíduo se exponha aos fatores que a suscitam. Eis porque os mais suscetíveis às frustrações de toda a natureza são exatamente os mais orgulhosos. Os mais egoístas, mais apegados aos bens de toda sorte, são os que menos toleram suas perdas. Os mais altaneiros são os mais sensíveis ao menosprezo e às ofensas. As grandes almas não se deixam ofender e nem abater por estas aparentes injúrias e quiméricas privações, por se acharem em posição de superior compreensão e equilíbrio. Portanto, se alguém sofre um transtorno depressivo, induzido aparentemente por uma grande decepção, ofensa ou perda, deve-se ao fato dele já trazer na personalidade a predisposição exaltada pela sua posição hiperegótica amealhada anteriormente. A dor é sempre consequência das intenções e ações errôneas e nunca causa dos males humanos, estejamos absolutamente convencidos disso. E a obsessão, considerada uma das causas dos transtornos depressivos, não há evidência de que ela pode se instalar por motivações externas? Novamente, devemos aplicar a mesma lógica que nos dirige Adelaide, admitindo que são as atitudes de agressão ao outro, na defesa de nossos equivocados interesses idólatras, que nos faz vulneráveis ao ataque de nossas mesmas vítimas, transformadas em algozes em nítida inversão de posições, por força de reação diante da lei. E mais uma vez, é a instabilidade gerada pelas intenções hiperegóticas que destrói as naturais barreiras defensivas de nosso mundo mental, subsidiando-nos o assédio obsessivo, expondo-nos ao subsequente e merecido esgotamento das forças psíquicas. Depois de tantas considerações, minha pergunta inicial não mais se sustenta. Compreendo perfeitamente que não foi a depressão que motivou o suicídio de Alberto. Isso mesmo, as doenças não podem justificar os nossos atos, simplesmente porque são nossos próprios atos equivocados que nos levam a adoecer. Compreendamos a depressão de nosso amigo como consequência de seus excessos em todos os campos de expressão de sua personalidade. Vaidade desmedida, arroubos inadequados de coragem, exibicionismo, orgulhosa intolerância aos fracassos, excessiva confiança em si mesmo,
e a busca afanosa de glórias e conquistas, visando apenas ao enaltecimento da personalidade. Eis a causa de sua sensibilidade aos insucessos e da guarida aos doentios sentimentos de derrota que o martirizaram por longos anos na vida, após as colheitas das meritórias glórias, porém inadequadamente vivenciadas. Eis, em síntese, as razões de seu transtorno depressivo. As forças mentais exaltadas se contraíram, embalando-o na hipopsiquia, que terminou na catálise do próprio eu, o suicídio. As demais motivações de seus pesares, como o descontentamento pelo uso do avião na guerra, a sensibilidade, a desconsideração de sua pessoa e, finalmente, a sua grande dor perante a perda de primazia do pretenso invento, são cenários secundários que oferiram em decorrência da exaltação da suscetibilidade e não podem ser, seguramente, imputados como causas primárias de seu processo enfermiço. O quadro neurológico, aventado como neurastenia, se depreende como natural desgaste das energias nervosas, submetidas a excessivo autocontrole em suas arriscadas aventuras aéreas, empreendidas, sobretudo, no esforço de se sobrelevar acima do homem comum. Após sua morte, com a identificação de alguns focos de degeneração na intimidade do sistema nervoso central, historiadores encontraram, enfim, a que imputar as desditas do mito nacional, resguardando-o, assim, da ignominia do ato suicida. A esclerose múltipla, reconhecida patologia do sistema nervoso central, descrita nos compêndios médicos, embora de natureza ignorada, justificaria suas descabidas condutas, indignas de um herói. Aqui, no entanto, perante a inquestionável realidade do espírito, não podemos deixar de concluir que, mesmo a degeneração neurológica ensejada como justificativa para seus males, é consequência, não causa de suas fatalidades. A hipopsiquia, quando elevada a maior magnitude, incidindo na intimidade da própria organização neurológica, é capaz de induzir a processos degenerativos importantes, que facilmente podem ser encontrados em quadros depressivos graves de longa duração. Entretanto, agrada ao homem e faz bem ao seu orgulho inverter seus papéis na vida, situando-se como vítima das doenças, negando-se terminantemente a reconhecer que a causa de seus males reside nos próprios sentimentos e condutas adulteradas e distanciadas da lei de equilíbrio que vigora no universo. Fim da primeira parte. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida, até que venha a achá-la? E achando-a, a põe sobre os seus ombros jubiloso. E chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Lucas 15, versículos de 3 a 7.